entendimento e a evolução da hospitalidade vem dessa coisa, dessa compreensão de que a hospitalidade é uma dádiva. Você diz, mas como é que fica o conceito da hospitalidade comercial, o hóspede, o comensal, que vai para o restaurante? Como é que fica essa relação se, por conta dessa dádiva, ele paga? Ora, independente do pagamento, a hospitalidade ela transcende muito mais, porque ela representa uma boa vontade no servir. Quando a maioria das pessoas pensam, então, na hospitalidade, então, aí vem aquele conceito da hospedagem, da restauração. Mas hoje, a hospitalidade, ela tem um conceito muito mais amplo do que tudo isso daí. E ela envolve um cenário muito maior do que tudo aquilo que a gente pode imaginar dessa evolução. Socialmente, a gente pode dizer que a hospitalidade ela tem propiciado o encontro de pessoas. Então, o encontro, a interação de seres humanos. Então, a hospitalidade ela se rege a partir dessa interação. Agora, é uma interação, para que ela possa ser vista de maneira planejada, ela precisa ter o seu escopo definido, de maneira a contemplar essa interação. Quando a gente conversa sobre hospitalidade e que se analisa as suas perspectivas, então nós podemos dizer o seguinte, que conforto psicológico e fisiológico, relacionamento social, satisfação e insatisfação, tangibilidade ou intangibilidade, interação, segurança e lucratividade. Então, mas o que é isso? Conforto psicológico. Uma das primeiras coisas que se procura quando você está em situação de trânsito, ou até mesmo quando você vai adquirir um bem, um serviço, seja no local onde você reside, seja num local diferente, você precisa estabelecer essa coisa da segurança, do conforto psicológico. Ora, aí você pode me dizer o seguinte, o quanto isso está ligado àquela coisa da dádiva, da divindade? Basta a gente lembrar, vinde a minhas criancinhas, coisa está no Evangelho, o cristão conhece isso, A hospitalidade, ela tem sido um fator de divulgação de sociedades e culturas, de proliferação de melhor conhecimento de histórias. E está pautada pela satisfação e insatisfação, então não há meio termo na hospitalidade. Ou você se sente satisfeito ou insatisfeito, e amparado por tudo isso daqui. Pela tangibilidade, o quanto você torna palpável a prestação de serviço, o quanto você consegue fazer com que o serviço seja apoderado pelas pessoas que o recebem, com a questão da segurança e o desenvolvimento da sociedade em geral. Então, a noção de hospitalidade, o conhecimento da hospitalidade, ele se manifesta a partir desse tripé, que é o dar, o receber e o retribuir. Se dizem que o dar, o receber e o retribuir são as leis não escritas da hospitalidade. Então, toda pessoa que trabalha de forma hospitaleira deve se estruturar a partir dessa compreensão do dar, do receber e do retribuir. E as práticas sociais que envolvem a hospitalidade está dentro desse processo. Receber, hospedar, alimentar, entreter. Essa talvez seja a forma mais antiga, talvez a mais tradicional da hospitalidade. Então, sempre que eu recebo alguém na minha casa, uma das primeiras coisas é fazer com que ela se sinta confortável, fazer com que ela seja alimentada, que eu largo de todos os meus afazeres para dar atenção. Essa talvez seja a forma mais tradicional de se estabelecer o conjunto hospitaleiro.
Mas isso é só um pouco da introdução dos primórdios da hospitalidade, para que a gente possa compreender. Hoje, teoricamente, nós estudamos esses 5 domínios da hospitalidade. O primeiro de todos eles, que é o domínio privado, que é a hospitalidade doméstica, aquela que se verifica dentro das nossas casas. A hospitalidade social, que é aquela que uma comunidade se coloca a serviço de um grupo ou de pessoas. A hospitalidade comercial, representada pelo trade turístico, pelo comércio, pelos serviços, a prestação de serviços, os serviços públicos em geral. A hospitalidade corporativa, o domínio corporativo e o domínio virtual. Hoje, o domínio corporativo e o domínio virtual é a coisa mais nova que existe em hospitalidade. Então, são coisas que hoje se experimentam, praticamente a gente encontra quase nada publicado ainda a esse respeito. O que se tem são alguns teóricos tentando provar a importância desses outros 2 domínios, né? Então, a hospitalidade, o domínio doméstico ou privado, é o ato de receber em casa. É aquilo fazer com que as pessoas sejam sanadas das suas necessidades básicas ou primárias, né? Se diz que é extremamente complexo isso, porque representa renúncia. Então, no momento que eu recebo alguém na minha casa, eu coloco à disposição todo aquele ambiente que eu criei dentro de um universo privado, dentro de um universo familiar, eu coloco a serviço de uma outra pessoa que não faz parte disso daí. E certamente isso vem revestido de ritos e significados. Ora, eu recebo na minha casa alguém que realmente eu mereço, ou que haja um motivo para isso, né? A outra coisa importante que a gente fala em relação ao doméstico é que ser anfitrião não obrigatoriamente significa ser hospitaleiro. Eu posso delegar que alguém receba alguém na minha casa e que se ocupe dessa pessoa, e não obrigatoriamente eu apresentar um comportamento hospitaleiro. Por quê? Porque a hospitalidade, ela requer desprendimento, tá? Doação, dádiva. O que a gente percebe que a partir do estabelecimento da sociedade industrial, a hospitalidade doméstica, nesse domínio, ela perde um pouco o significado, ela perde um pouco a valorização que até então tinha. E se a gente pega isso um pouco na história, na época antiga, nós encontramos a hospitalidade doméstica como sendo uma obrigação de uma determinada comunidade, de uma sociedade, com relação às pessoas que visitam, né? A hospitalidade no domínio social, essa hoje tem sido motivo de muita preocupação, porque isso envolve o comportamento de todo um grupo social, né? E ela se manifesta a partir exatamente disso, da vontade do ir e vir, onde você procura evidenciar todos aqueles valores que você tem, toda a sua história, o seu potencial histórico, as suas qualidades, a qualidade da construção daquela sociedade, né? O Londrina recebe de braços abertos, né? A Londrina recebe de braços abertos, né? O hino da cidade. Ela se manifesta também diante de algumas necessidades específicas. Então, a origem da hospitalidade social, ela está ligada aos refugiados políticos, às catástrofes. Então, de repente, nós precisamos movimentar um grupo social para acolher ou ajudar determinadas pessoas ou determinado grupo de pessoas que passam por um momento de dificuldade. Então, nas catástrofes, na questão de refugiados políticos, guerras e no geral. Mas também ela diz respeito a todas as pessoas, ao conjunto da sociedade que se pretende
transformar numa cidade acolhedora, numa cidade hospitaleira, né? Eu costumo discorrer sobre a hospitalidade social, sobre alguns aspectos, a partir de alguns aspectos, né? Então, com relação ao direito de ir e vir, isso está diretamente ligado ao desenvolvimento desse conceito de mobilidade humana, né? E quando eu coloco mobilidade na figura do turista, eu coloco em segurança, porque eu retiro a pessoa do seu ambiente natural, onde ele está cercado de todas as suas construções seguras que ele o faz a partir da sua construção de vida, da sua cultura, dos seus valores, né? E eu coloco num ambiente diferente, ou num percurso onde ele fica fragilizado, né? Então, nós partimos a partir daí. Então, e se diz que essa mobilidade, em determinados casos, ela representa uma perda, porque no momento que eu faço a opção de estar em Londrina, eu poderia estar em um outro lugar que não Londrina. Então, há sempre uma perda em razão de uma outra vontade, né? Essa mobilidade, ela é decorrente de todos os diversos fatores, o anseio por segurança. Então, você tem a competição no mercado de trabalho, as cidades grandes que se tornam, em determinados momentos, insuportáveis a partir de todas as suas influências negativas e as pressões que elas representam, né? Então, tem também essa questão do anseio por segurança. E a sociabilidade. Então, o ser humano, ele depende da ação de indivíduos e da sua interação. Então, para que eu possa me sentir completo como pessoa, eu preciso do estabelecimento de relacionamentos, o conhecimento de novas experiências, novas culturas, e, acima de tudo, esses três aspectos que eu coloquei aqui para vocês. O reconhecimento do outro ser humano implica em reconhecimento às suas necessidades e recursos materiais, bem simbólicos, e da presença do outro ser humano, né? Então, as necessidades, recursos materiais, os bens simbólicos, são os meus valores, a minha história, as minhas crenças, e a presença de outras pessoas junto de mim. Aqui diz respeito à importância que a cidade tem, ou que o conjunto de ações da cidade tem, com relação ao morador local. A gente vem de uma experiência lá em São Paulo, provavelmente vocês acompanharam isso daí, essa desconstrução que eu mencionei agora há pouco, o Centro Histórico de São Paulo. Hoje é um espaço esvaziado, é um lugar de trânsito, de passagem para as pessoas vão apenas para o cumprimento de determinadas obrigações, mas depois, a cada ano, diminui um pouco a população que habitava, ou que habita ainda, o Centro Histórico de São Paulo. E, coincidentemente, uma pesquisa que foi feita na questão de 3, 4 anos atrás, se observou o seguinte, que o maior apego e o maior valor que o visitante tem é com o Centro Histórico de São Paulo. E quando o turista chega e fica no Centro Histórico de São Paulo, ou que obrigatoriamente ele vai para o Centro Histórico de São Paulo, para conhecer todo o seu potencial artístico, cultural, lá estabelecido, ele se depara apenas com uma população que passa por lá, ou com os moradores de rua, que hoje chega a algo em torno de 19 mil moradores de rua no Centro Histórico da cidade. Então, começou-se já há alguns anos atrás, já vinha de um esforço concentrado para resgatar a população e o vínculo da população com o Centro Histórico da cidade. O que se fez? Então, vocês devem ter ouvido falar na virada cultural, na virada esportiva, que tem o seu epicentro no centro da cidade. E, a partir daí, tem outras ocorrências fora da cidade. Não há